Olá, estamos com o Flávio Maranhão, ele é engenheiro da Intelecity. Como vai, Flávio? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você me explicasse um pouco o que é esse conceito de monitoramento de ativos públicos, é isso? Isso, exatamente. Bem, a Intelecity é uma empresa que mistura um pouco da engenharia civil com a engenharia de computação, sistemas informáticos, em que a gente busca, por meio dos sistemas computacionais, identificar alterações de comportamento e de funcionamento daquilo que está nas nossas cidades, que está próximo das vias. Então a gente fala de asfalto, fala de placas, sinalização, árvore, poste, luz. E a gente, por meio do monitoramento contínuo, e esse termo contínuo para a gente é muito importante, a gente tem monitoramento todos os dias acontecendo. 24/7. 24/7. Identifica se aquela rua que estava com a luz boa ou está ruim. Sim. Identifica se aquela rua que trocou a lâmpada, botou uma lâmpada mais nova, trocou vapor do sódio para o LED, se lá embaixo está chegando luz no cidadão. Então o que a gente faz é isso, identificar e monitorar alterações de comportamento e de funcionamento das cidades. Então você está em contato direto tanto com o gestor quanto com a ponta da cadeia, que é o consumidor, que é o cidadão. O nosso foco sempre está na gente mesmo. A gente é um pouco egoísta, porque nós somos participantes das cidades. Sim. Então o foco é sempre no cidadão, é o serviço prestado para o cidadão. Então por isso que a gente mede o conforto do asfalto na rua. A gente não diz o tipo de asfalto. A gente mede se aquele asfalto está irregular ou não irregular. Então a gente trabalha com o setor público, mas com foco no cidadão. E esse monitoramento acontece como? Ele acontece por sensores, por GPS, pela combinação de tudo. De tudo. Então o que a gente faz a gente desenvolve hardware que coloca sensores de inerciais, sensores que medem vibração, sensores que medem iluminância. A gente distribui isso uma frota não particular, que não precisa ser, tem que ter um carro da Geovista. Não precisa ter carro da Geovista. São carros do próprio município que circulam nas vias e a partir de geolocalização, todos eles com georreferenciamento, a gente vê o resultado que ele dá, que aquele sensor mede naquela posição. Entendi. Aí a partir disso a gente faz a análise e a consolidação do dado de maneira centralizada. Em outras palavras, a coleta de informação ela é descentralizada e a coleta e tratamento de informação são centralizados, seja ele em nuvem, seja ele em nossos servidores. Entendi. Então gera o dado vira informação, essa informação passa para a gestão que administra. Que toma a decisão. Entendi. Então nosso papel para a gente é muito claro. A gente funciona como um laboratório, que a gente faz o exame e dá um resultado. Quem vai dizer se o resultado é bom ou não, se aquela hemoglobina está dentro do limite ou fora do limite, é o médico. Entendi. E o médico, no nosso entendimento, é quem tem voto. É quem tem a deliberação da sociedade para tomar a decisão. E isso não somos nós. Entendi. A gente falava antes que a ideia, os objetivos da Intelecity é chegar no momento em que possa recomendar manutenções ou intervenções ou alertas, ou, que seja preditiva a ação. Isso. É isso? Isso. Como engenheiro, a engenharia civil sempre trabalhou com modelos mais determinísticos. O que é que significa isso? Então, a gente tinha esse asfalto, esse jeito, dura 10 anos. A gente não quer saber, ou a troca de óleo do carro é a cada 5.000 km. A gente não quer isso. O que a gente quer é medir como o asfalto está e se ele precisa de alterações. Entendi. Então, se a gente tiver informação sobre volume de fluxo na via, tipo de veículo, a gente sabe inferir e consegue construir modelos de queda de comportamento, alteração de comportamento daquele determinado ativo e dizer, daqui a tanto tempo eu vou precisar de um investimento para não só fazer um tapa-buraco, uma recomposição pontual do asfalto, mas vou precisar ter uma recomposição geral. Vamos fazer um recapeamento. Então é assim que a gente quer chegar. Ou fazer um pouco mais para a realidade do dia a dia. Imagina que eu tenho uma grama, um gramado, que é tudo que a gente quer, área permeável na cidade. Em períodos que não tem chuva, a gente precisa cortar uma grama a cada 40 a 60 dias. Em período com chuva e sol, a gente tem que cortar 2 vezes por mês. Entendi. Isso é que a gente quer chegar para poder auxiliar os gestores públicos a ter um orçamento mais bem definido. Você consegue equacionar recursos e planejamento. Exatamente. A gente quer
ser uma ferramenta que contribui para o planejamento de maneira ativa. A gente está na etapa anterior ainda de identificar ativos e identificar características daquele ativo. Se está funcionando bem ou se está funcionando mal. Entendi. O próximo passo, para onde a gente está indo, é ser mais preditivo. Qual que é o desafio para vocês hoje? Onde está a dificuldade em traduzir esse discurso em benefício direto para os gestores? Veja, a gente tem basicamente duas grandes dificuldades. Uma dificuldade grande é encontrar os gestores que enxerguem na tecnologia um caminho adequado para solucionar seus problemas. E eu estou falando de tecnologia não da Geovista. Aqui a feira tem vários eventos interessantíssimos. Sim. Mas a tecnologia, ela hoje, espero que para a maior parte dos gestores, tem que ser uma ferramenta diária para auxiliar ele nas suas atividades. Uhum. Então, esse é um desafio enorme da gente. Como que a gente identifica e sensibiliza os gestores para que aquelas ferramentas, aqueles dashboards bonitos, se transformem em informação. Esse é o desafio. Desafio mais de gestão, identificar pessoas, oportunidades. E outro desafio tecnológico. Os nossos sensores, a gente precisa alterar o comportamento deles para finalidades específicas. Por exemplo, a gente tem um desafio grande de fazer sensores para monitorar o comportamento de pontos e viadutos, o comportamento estrutural de pontos e viadutos. Aqui em São Paulo passamos por problemas grandes, lá na Marginal Pinheiro, no T5, que caiu. A gente não sabe como está o estado de conservação desses ativos. Então, a gente precisa monitorar isso para que o gestor público consiga dizer, vou intervir desse e não vou intervir naquele. Sim. Já que a gente sabe que não tem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Para essa aplicação específica, o nosso desafio tecnológico se chama bateria. Tem que ter um sensor cuja bateria seja longa o suficiente para que eu não precise ficar trocando o tempo todo. Então a gente está falando de bateria aí de 5, 10 anos. Esse é o nosso desafio. Entendi. Quando a gente está falando de rede de drenagem, que a gente está buscando basicamente ver assoreamento ou perda de área útil para fluir água, o nosso maior desafio tem a ver com comunicação. Porque o sensor está lá embaixo no subsolo. Então, como que eu transmito a informação? Então, os desafios tecnológicos têm muito a ver com a aplicação. Entendi. Alguns estão ligados com o tipo de sensor, que ainda são difíceis para algumas aplicações, outro tem a ver com bateria, outro com transmissão. A parte de armazenamento, processamento e análise, elas estão até um pouco mais equacionadas pela própria engenharia civil. Entendi. Mas a parte desses desafios que eu falei, de bateria e transmissão, ainda são um grande desafio em função da aplicação. E qual que é a tua visão sobre 2023? Assim? É uma pergunta enorme neste momento difícil deste país, mas como é que você vê esse porvir? Veja, primeiro, acho que todos nós a gente está com esperança. Qualquer processo de escolha de gestor traz consigo uma esperança grande. Uma esperança que a gente consiga vencer alguns desafios que estão postos. Uhum. A gente tem desafios de sociedade aí, desafios de fome, desafios de educação, de saneamento, desafio de distribuição de água, mas desafios enormes. Então a gente que trabalha, a feira está feliz nisso. E existem desafios reais. A gente não precisa criar desafios novos. A gente já tem muitos desafios. Então, a questão de ter gestores novos está sempre com esperança que isso é resultados. Espero que a onda tecnológica, a onda de fundamentar suas escolhas, estejam dentro dos planos de governo, das ações dos novos gestores escolhidos. Uhum. Sejam deles diretamente ou das equipes escolhidas. Uhum. Então, estou muito esperançoso. Esperançoso que os novos gestores tragam novos ares, os que estão aí foram muito calejados pela pandemia, né, que foi um período muito difícil. Sim. Estávamos conversando há pouco, Sim. até na feira, como mudou o perfil e esse ano está vivo, a feira está pulsando. E que a gente consiga encontrar novos caminhos para resolver problemas existentes. Que assim seja. Obrigada, Flávio. Muito obrigada pela tua participação.
nós da Telecity, em especial, eu que agradeço a oportunidade e parabenizo todos aqui da feira pelo grande evento que está acontecendo. Perfeito.